aê, coisou. O que fazer quando alguém é possuído por um demônio da Goetia? Conheci os caras que praticavam magia e a namorada de um deles foi invocar um demônio por conta própria e foi possuída por ele. Eles disseram que ao passar um incenso nela, ela não se queimava e que tiveram que dar um mata-leão nela para conseguir acalmar, o que me preocupou demais. Eles levaram para o mais experiente deles, quem ensinava magia, e o problema foi resolvido. Mas nesse caso, foi um surto psicótico? O que seria mais correto, levar a um pronto-socorro ou a um magista terreiro? Nossa, essa pergunta tem muitas questões. Caraca. Bom, primeiro vamos lá. Estavam fazendo um ritual da Goetia. Eu não vou entrar no mérito de Goetia, porque eu não estudei Goetia. Mas quem garante que era um demônio... Qual que é a diferença entre um demônio da Goetia e o espírito? Pode existir diferença, pode não existir diferença. Não vou aqui falar nem que sim, nem que não, porque eu não estudei Goetia. Agora, entendendo essa questão como se fosse um espírito, eu posso entender que a pessoa foi possuída por um espírito. Ou seja, ela incorporou, sem querer, algum espírito. Veja que eu estou pegando a pergunta que você fez e estou reduzindo para ela caber dentro da Umbanda para eu poder te responder, tá? Então, vamos lá. Entendendo essa situação como uma situação em que uma pessoa que não queria incorporar um espírito acabou incorporando, tem várias questões aí por dentro que a gente pode conversar. Primeiro, sobre essa sua pergunta, se seria ideal levar um pronto-socorro ou um magista terreiro. Primeiro que, assim, se você tem medo de que a integridade física ou psíquica da pessoa esteja em risco, leva para o hospital. O seguro morreu de velho e é melhor uma possuída viva no hospital tomando um calmante ou qualquer que seja o medicamento do que uma pessoa surtando, tendo um surto psicótico dentro de um terreiro. Com certeza a primeira opção é a melhor. Outra coisa. O que eles fizeram de recorrer a uma pessoa que é mais experiente e tudo mais é o ideal de se fazer nos casos em que você não sabe o que fazer. O ideal fosse que isso nem tivesse acontecido, na verdade, se foi um espírito e tudo mais, estou reduzindo a pergunta, tá bom? O ideal seria que isso não tivesse acontecido. Como aconteceu, a pessoa não teve controle, e você não sabe o que fazer, leva para quem sabe. Não tenta fazer merda, porque sai caca, entendeu? Corre o risco muito de você meter a mão numa cumbuca que você não vai aguentar o rebote, que não vai dar certo. Com relação a saber se nesse caso foi um surto psicótico ou não, não tem como saber. Nem se você me contando por aqui e, por exemplo, nem se eu encontrar a pessoa hoje. Não tem como eu saber. O que teria como saber era se um magista tivesse lá no momento do acontecido, a pessoa sabe o que ela está fazendo, ela identifica, como você relatou aí, que uma pessoa que sabia mais conseguiu resolver o problema, ela consegue resolver se é um surto psicótico ou se tem alguma influência. Até porque pode ser um surto psicótico causado por uma influência externa de um espírito. Então, essa questão que parece muito fácil de resolver, acaba que não é muito fácil de resolver. Não tem como definir, não tem como falar se é um surto psicótico ou não através dos sintomas, porque um surto psicótico pode ser muito semelhante a uma incorporação involuntária. E assim como uma incorporação involuntária pode ser muito parecida com um surto. Eu já vi pessoas que parecia que estavam tendo ataque epilético e estava incorporado. Então, essa questão é bem delicada. O que me preocupou foi a conduta deles com ela. Qual o fundamento de passar incenso nela? Nenhum. E o fato de ficar abismado de não queimar também é outra coisa que, assim, só faz virar um negócio mais espetacular ainda, sabe? Então, não tem não. Tá mais do que na cara de que ninguém sabia o que estava fazendo. Primeiro, porque estavam mexendo com Goetia. Segundo, não é porque estavam mexendo com Goetia. Primeiro, porque estavam mexendo com Goetia e aí deu merda. Segundo, porque incorporou lá e não sabe nem o que incorporou direito. Terceiro, que depois que aconteceu isso, não sabiam resolver. Quarto, que não sabiam o que fazer. E aí começaram a passar incenso e ver que o incenso não queimava. Cara, sério.
Olha a falta de responsabilidade, né? Aê, coisou! Amanhã lá e Jojo.